Se nós pudéssemos fazer uma análise bíblica sobre a questão do Brasil hoje, a situação em que o Brasil se encontra, quais seriam os textos que nós podemos usar para definir tudo isso que nós estamos vendo durante esse ano de 2022, após o período eleitoral? Vamos olhar isso hoje à luz da Escritura e eu gostaria de pedir que você não saia daí, fique até o final, tá bom? Embora não pareça, mas a Bíblia, ela menciona sim a respeito dos nossos dias e do contexto em que estamos vivendo a nível de Brasil, tá? Por mais que alguns não atentem para isso, mas o próprio apóstolo Paulo fez alusão a essa realidade vivida pelos brasileiros e esse contexto político que tem sido o terror do Brasil. Nós vamos ver isso agora, mas antes, se você ainda não faz parte do nosso canal, ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações e dá um like. Eu sei que você tem ouvido muita coisa durante esses dias sobre essa realidade e o brasileiro, de modo geral, está esperando alguma resposta para o Brasil. E o que há na Escritura a respeito desse cenário, dessa realidade vivida hoje pelo Brasil? Eu vou fazer a leitura aqui de um texto que eu acredito ser um texto ímpar para representar essa realidade vivida hoje no Brasil. Esse texto encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Vamos fazer a leitura e a gente volta comentando após essa leitura. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu não sei se você observou, mas para mim esse é o melhor texto a representar o cenário que nós estamos vivendo nesses últimos dias no Brasil. Eu sei que no tocante à política, muita gente tem diversos conceitos, mas eu estou falando especificamente da realidade moral, tá? Em que o Brasil se encontra. No tocante à moralidade, esses versículos, 5 versículos, representam o que hoje está sendo vivido no Brasil. E você há de concordar comigo que nós temos presenciado coisas que a gente fica escandalizado. Como pode alguém defender certos tipos de coisas, mesmo isso lhe trazendo consequências irreparáveis? Como pode isso acontecer? É necessário que essa pessoa esteja com a sua mente totalmente cauterizada, sem nenhum senso de justiça, para que ela possa defender algo. Paulo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos? Quando Paulo fala isso, ele não fala especificamente para a nação de Israel. Ele está escrevendo a Timóteo, e essa carta ela é para um grupo de pessoas, mas que tem abrangência mundial. Ou seja, serve tanto para a igreja em que Timóteo estava liderando, como também para outras igrejas em outras nações. Então Paulo aqui está fazendo alusão a um período em que as coisas seriam muito, mas muito difíceis. E o verso 2 ele diz: porque haverão homens amantes de si mesmos. O que isso significa, um homem amante de si mesmo? É que ele não tem amor por ninguém. O sentimento dele é exclusivo para si. Ou seja, tudo que ele for fazer é em prol de si, dos seus interesses, do seu desejo, né? Da ganância pelo poder e por aí vai. A parte B do versículo diz avarentos. Eu não sei se você observou, mas quando se refere a dinheiro, muitas pessoas têm vendido até a alma para conseguir adquirir certas quantias em dinheiro. Eu vi casos aí de políticos,
vi casos de influenciadores, casos de empresários, enfim, são inúmeros os casos de pessoas que venderam a sua liberdade, venderam o seu caráter, que abriram mão da sua família por conta do dinheiro. E nós estamos vendo isso no cenário político atual, na realidade brasileira hoje, né? Isso tudo que o Brasil está vivendo. Aí ele fala presunçosos, soberbos. O presunçoso e o soberbo são aqueles que se acham sempre melhor do que os outros. O soberbo, ele se exalta, e o presunçoso, ele acha que é melhor do que todo mundo, que ele sempre vai se dar bem, que as coisas sempre vão dar certo para ele. Não é apenas uma autoestima, mas é um sentimento superior, um sentimento que lhe coloca acima de todo mundo, acima da média. E muita gente não tem cuidado com isso, acha que isso é uma virtude. Na verdade, isso é uma espécie de armadilha futura para que o indivíduo caia e desabe tudo aquilo que ele fez. Tem os blasfemos, não sei se você observou, mas esse tem sido o cenário. São propagandas, filmes, memes, inúmeros meios que estão utilizando para zombar da fé, de Deus, da igreja, de todo mundo. Porque esse momento em que nós estamos é um momento ímpar para tudo isso acontecer. Você não pode fazer sequer um comentário pejorativo sobre alguém, mas todos podem zombar da igreja e não há problema nenhum, é apenas brincadeira. Desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos. Uma coisa levando a outra. Pessoas que viveram esse estilo de vida rebelde, sem temor, sem obediência, sem referência, sem nada. E hoje vivem essa ingratidão, profanos, sem índole nenhuma, no intuito simplesmente de fazer suas próprias vontades acontecerem. Aí tem os sem afeição natural, que são aqueles descaracterizados mesmo, sem brilho nenhum no rosto, demonstram exatamente a representação do mal em si. Você lembra de alguém nesse momento? Paulo continua dizendo, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Irreconciliáveis são aquelas pessoas que não têm acordo. Elas são aquilo e acabou, e o que eles disseram é o que vai ficar, não tem acordo. Caluniadores, incontinentes. Esses caluniadores, desde que o mundo é mundo, eles existem, mas hoje há um número maior de caluniadores, principalmente com o advento da internet. Isso cresceu no mundo. Cruéis, sem amor para com os bons. Você já sabe, os corações dos homens estão fechados para o bem. Então eles vão praticar o que tem de mal dentro dos seus corações. E não adianta, os bons serão odiados, pois os maus tentam prevalecer sobre os bons para tentar conseguir os seus objetivos. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa é a realidade moral hoje em que o Brasil se encontra. Há um desejo em que o bem prevaleça, mas é necessário que se utilize as ferramentas corretas para que o bem prevaleça. Esse é o cenário do Brasil hoje, 24/11/2022. Uma realidade que choca, que causa dor, angústia em quem está observando cada detalhe do que acontece no dia a dia no Brasil. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.